Bom, vamos nós, né, minha gente? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam tranquilos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Hélade, os helenos, enfim, os antigos gregos. Eu já trabalhei com vocês a questão das origens da Hélade, civilização cretense, a chegada de Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios, as origens das polis, colonização, Atenas e Esparta. Nesse momento eu vou trabalhar com vocês os conflitos envolvendo os helenos e os persas e os conflitos envolvendo, por exemplo, os nossos amigos atenienses contra os espartanos. Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês, por exemplo, o que foram as chamadas lutas entre gregos e persas, que é comumente conhecido na história como guerras médicas ou também guerras greco-pérsicas. Os helenos chamavam os persas de medos. Medos foi um dos povos que habitaram o planalto iraniano, juntamente com os persas. Mas os gregos, nessa embolada toda, eles acabaram chamando os persas de medos. Tanto é que na história da Hélade, ou Grécia como queiram, esses conflitos entre persas e gregos vão ficar conhecidos como guerras médicas ou também guerras greco-pérsicas. Olha, minha gente, as origens desse conflito vai se dar principalmente nas colônias gregas da Ásia Menor. Houve um momento político na história da Hélade em que as terras vão ficar escassas e o que vai acabar forçando muitos helenos a colonizarem terras fora de suas regiões de origem. Uma dessas regiões que eles vão acabar colonizando terras vai ser as regiões da Ásia Menor. A gente sabe perfeitamente falando, isso eu trabalhei inclusive em vídeos anteriores, de que os helenos ou gregos vão se destacar no comércio marítimo. Eles eram hábeis, habilidosos, grandes comerciantes, onde eles vão vender produtos, comercializavam, aliás, perdão, produtos como azeite, o vinho, frutas secas, tecidos, prata e demais outros produtos que abarrotavam, isto é, lotavam esses navios e eram desembarcados, por exemplo, nas regiões, nos portos do mar Mediterrâneo para serem o quê? Vendidos. Para quem é que os gregos ou helenos vão vender esses produtos, essas mercadorias? Para povos que estivessem interessados em adquirir esses produtos. E a gente sabe que nessa compra e venda eles também vão comprar muita coisa, ou muitos produtos, como queiram, dos egípcios, dos árabes e também de nossos amigos persas. Até então, minha gente, a gente pensa que a história está separada, mas muito pelo contrário, ela está muito interligada. Nesse inteirinho todo, os persas estavam já consolidados como um grande império, diga-se de passagem. Veio Ciro, o nosso amigo Cambises, no governo de Dário vai se dar essa extensão máxima. E, minha gente, se eu não me engano, pós-Dário, vai se dar essa ambição dos persas sobre os territórios ou colônias gregas, ou helenas como queiram. E nessa historia, os persas, como todo império que se preze, como todo povo com sede de conquista, de poder, de novos territórios, parecia que a bola da vez, para os persas, seriam as colônias gregas na Ásia Menor. Os persas também têm interesse nessas colônias, que pertenciam aos amigos helenos, e eles, com ambição, com sede de conquista e de poder, se lançam à conquista desses territórios. Que, de certa forma, inicialmente falando, os persas vão ser bem-sucedidos. As regiões da Jônia, se eu não me engano, vai ser dominadas pelos persas, obrigando esses colonos gregos a pagarem impostos ao imperador persa. Nessa historinha, minha gente, nessa conquista da Jônia pelos persas, nessa conquista dessas colônias gregas ou helenas pelos persas, eles, de certa forma, vão acabar o quê? Reagindo
até porque estão sob domínio de outro povo, no caso os persas, e os persas acabam forçando essas colônias gregas, que agora foram conquistadas pelos persas, a pagarem impostos. Se tem uma coisa que ser humano não gosta, é de pagar carga tributária, isto é, de pagar imposto. Mas não pense que com essa agressão persa, com essa atitude dos persas, as colônias gregas vão ficar chupando o dedo, ou esperando intervenção divina, ou esperando, por exemplo, uma ajuda dos seus queridos e queridas deuses e deusas. Nessa história, minha gente, as colônias se revoltam. A colônia de Mileto, ou a cidade de Mileto, como queiram, vai acabar o quê? Pedindo socorro. Socorro para as outras polis gregas. A história política da Grécia, vocês não esqueçam que o que vai existir, não vai existir uma unidade política. O que vai existir vão ser as chamadas polis. Polis era como os helenos ou gregos denominavam suas cidades, que eram independentes e tinham sua própria forma de governo, somente para vocês terem uma ideia. Mileto pede socorro e, de certa forma, as outras cidades vão acabar atendendo ao pedido da população de Mileto, e eles acabam reagindo, que nessa historinha eles vão se unir para combater um inimigo em comum. No caso, esse inimigo vem do Oriente. No caso, esse inimigo são os famosos persas. Começava as batalhas envolvendo gregos e persas. As lutas entre gregos e persas acabam entrando para a história como as guerras, como guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Que essas lutas, de acordo com a divisão, com a contagem do tempo, de acordo com o calendário cristão, que é adotado pela história, essas lutas teriam se iniciado em 499 a.C. e teriam ido até o ano de 448 a.C. Inicia-se em 449 a.C., 499, perdão. Inicia-se em 499 a.C. e termina lá no ano de 448 a.C. Vai de 499 a.C. até 448 a.C. Vão ser batalhas, as terras helenas vão ser banhadas, tanto com sangue heleno como com sangue persa. Sangue vai ser derramado. Os gregos lutam por suas terras. Os persas lutam para preservar essas terras que foram conquistadas na base da violência por parte dos exércitos persas. Vão ser batalhas, batalhas e mais batalhas. Vai ter uma dessas batalhas, a famosa Batalha de Maratona. Maratona é uma planície no território da Grécia, onde no ano de 490 antes da era cristã, um exército persa desembarca na região, calculado em aproximadamente 50 mil combatentes. Eles desembarcam nessa planície, que estava localizada, por exemplo, ao norte de Atenas, mas, inesperadamente, os persas não contavam que eles iriam perder essa batalha. Os atenienses vão acabar liderando essa luta, vencendo a famosa Batalha de Maratona. Que maratona, caso vocês não saibam, é uma competição esportiva dos Jogos Olímpicos, que os helenos celebravam a cada 4 anos essas Olimpíadas ou Jogos Olímpicos para celebrar a união e a fraternidade entre os povos gregos, que eram jogos dedicados ao famoso Zeus. Zeus, na mitologia grega, é o famoso rei dos deuses que habitava, por exemplo, o Monte Olimpo. Na planície de Maratona, os atenienses lideram essa batalha contra os persas e, inesperadamente, derrotam esse exército persa calculado em 50 mil combatentes.
combatentes. Mas não pense que a luta se encerra por aí, não. Não pense que a luta se encerra dessa forma. 10 anos depois, no ano de 480 antes da era cristã, vai acontecer a famosa Batalha das Termópilas, onde os 300 espartanos vão resistir bravamente até serem derrotados pelo exército persa. Que soube, minha gente, essa Batalha das Termópilas, existe uma história em quadrinho chamada 300 de Esparta. Essa história, inclusive, foi adaptada para o cinema no ano de 2007. Tem um filme chamado 300 que mostra essa luta dos espartanos contra os exércitos persas. O exército espartano vai resistir no desfiladeiro das Termópilas, até que finalmente são traídos e os persas acabam massacrando essas tropas espartanas. 300 soldados espartanos vão resistir bravamente diante da invasão dos persas. Até que chega um momento em que ele é traído, esse exército é traído, os persas conseguem contornar o desfiladeiro das Termópilas e o fim é trágico. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Essa HQ foi escrita, por exemplo, por Frank Miller nos anos 90, se eu não me engano, mas tem um filme do ano de 2007. Ele é de 2006, mas foi lançado em 2007, que mostra como foi essa Batalha das Termópilas. Lógico, é uma versão do cinema, mas é muito interessante que vocês pudessem assistir. O nome do filme chama-se 300, que mostra todo o sofrimento, o drama por trás da Batalha das Termópilas. O que é que isso tem a ver com o assunto todo? Mostra, de certa forma, uma versão cinematográfica baseada nas histórias em quadrinhos escrita por Frank Miller nos anos 90, que mostra como teria sido essa famosa Batalha das Termópilas. Os espartanos são sistematicamente derrotados. Os persas abrem caminho para triunfar no mundo grego, a ponto de, depois dessa batalha, os persas colecionarem vitórias e mais vitórias, a ponto deles chegarem, os persas, a ponto dos persas chegarem na famosa polis de Atenas e saquear, incendiar e destruir parte da cidade. Nem a Acrópole sobrou nessa história. Você sabe que numa guerra um soldado vai para sobreviver. Ele não quer morrer na guerra. Ele não quer de forma nenhuma morrer na guerra. Ele vai para a guerra para vencer. Os persas passam como um rolo compressor depois dessa batalha, saqueando, pilhando, matando e destruindo. Até aqui, vitória para os famosos persas. Mas, minha gente, toda guerra que se preze, o adversário, de certa forma, ele vai buscar estratégias, soluções para expulsar o inimigo. Passado tudo isso, os atenienses continuam liderando o mundo grego para expulsar os invasores persas. Eles vão acabar colecionando algumas vitórias. No caso, a famosa Batalha de Salamina, também travada no ano de 480 a.C., os atenienses conseguem derrotar os invasores persas. Atenas vai liderar essa luta. A polis de Atenas acaba liderando essa luta, vai reunir uma série de diversas outras polis ou cidades gregas e sob a liderança de Atenas, sob a liderança ateniense, vai ser formada a famosa Confederação ou Liga de Delos. Essa liga vai ter a liderança de Atenas e vai ser composta por outras 27 cidades lideradas por Atenas para derrotar o inimigo em comum. No caso, os nossos amigos persas. É formada essa confederação ou liga, que o objetivo dessa liga vai ser simplesmente derrotar o inimigo, expulsar o inimigo,
onde as cidades que estavam sob a influência de Atenas, que vão fazer parte dessa confederação, elas vão ter que contribuir com dinheiro, armas, equipamentos, navios, cujo objetivo seria o quê? Preparar uma contraofensiva e atacar territórios sob domínio e controle dos persas. A luta prossegue. A Liga de Delos é formada. Essa liga é formada com a liderança de Atenas. O objetivo dessa liga, que vai reunir outras 27 cidades sob a liderança de Atenas, seria o quê? Que essas cidades contribuíssem com dinheiro, armas, munições, soldados e equipamentos para derrotarem os persas. Esse é o grande objetivo da famosa confederação ou Liga de Delos, que vai ser liderada pela polis de Atenas, cuja sede ficava, por exemplo, na famosa ilha de Delos. O tesouro dessa liga vai ficar justamente nessa cidade ou ilha de Delos. Que, minha gente, nessa historinha, agora acontecem as famosas batalhas navais. As frotas são formadas, os persas vão colecionar derrotas a ponto de, no ano de 448 a.C., os persas assinarem o famoso Tratado de Susa. Com a assinatura desse Tratado de Susa, gregos e persas chegaram a um acordo de paz. Finalmente terminavam as lutas entre persas e gregos. Como é que vai se dar esses acordos de paz? É assinado na cidade de Susa, ou Tratado de Susa, como queiram, selando a paz entre gregos e persas, que o acordo vai ficar decidido da seguinte forma: os persas irão aceitar o domínio dos gregos no Mediterrâneo Oriental e na região da Ásia Menor. Os persas vão deixar os gregos ou helenos em paz. É assinado esses acordos de paz que sim vão ser respeitados, o que é muito importante. E passado tudo isso, vai aparecer no mundo heleno ou grego antigo a hegemonia e o domínio de Atenas sobre o mundo grego. É isso que vai acabar acontecendo logo após o final dessas guerras médicas ou guerras greco-persas. O mundo grego vai assistir simplesmente à hegemonia e o domínio de Atenas sobre outras regiões. Sobre o mundo grego antigo, para ser mais especificamente falando. Que, logo após a vitória, vem o pós-guerra. Logo após a vitória, Atenas vai se tornar uma polis muitíssimo poderosa. Mesmo após a guerra, os atenienses vão preservar, a verdade é essa, viu? Preservar a famosa Confederação de Delos, exigindo que as polis que estavam submetidas a essa confederação continuem contribuindo, pagando os famosos impostos. O que os atenienses vão alegar é o seguinte: em caso de nova guerra, e aí a gente vai estar preparado, não adianta essa confederação se desmanchar. E se os persas vierem novamente, e se outros povos vierem com o mesmo objetivo dos persas, os atenienses vão acabar usando esse discurso. Mas, minha gente, durante esse períodozinho aí, um tal de Péricles, não confundir com um grande músico brasileiro, que até um certo tempo para trás fazia parte de um grupo musical chamado Exalta Samba. Esse Péricles aqui era o governante da polis de Atenas. Péricles, o grande legislador ateniense, o que é que ele vai fazer? Ele vai conseguir a aprovação junto aos atenienses para que os recursos da Liga de Delos, sim, minha gente, os recursos da Liga de Delos, os recursos dessa liga serão usados
para a reconstrução de sua famosa polis. Não, vocês não esqueçam, minha gente, que quando os persas chegaram em Atenas, foi saque, pilhagem, morte e destruição. Não sobrou nem para a Acrópole. Péricles vai acabar usando os recursos da Liga de Delos. Ele consegue a aprovação por parte da população ateniense, onde esses recursos serão utilizados para a reconstrução de sua famosa polis. No caso, a polis de Atenas. Os recursos da Liga de Delos vão ser utilizados para a reconstrução da polis de Atenas, onde os melhores arquitetos, artistas vão ficar encarregados em reconstruir sua cidade, vão erguer muralhas, vão reerguer templos e também vão trabalhar na construção, desses edifícios públicos, que o destaque desse período da reconstrução de Atenas é a famosa reconstrução do Templo do Partenon. O Partenon, para quem não sabe, estava localizado lá na Acrópole de Atenas. Era o templo dedicado à deusa Palas Atena. No mundo grego antigo, ou heleno, cada polis tinha o seu deus protetor ou deus principal. No caso de Atenas, a patrona de lá, a deusa protetora da cidade, era a famosa deusa Palas Atena, que na mitologia grega, se eu não me engano, ela era a deusa do conhecimento e da sabedoria propriamente dita. De acordo com a mitologia grega, a deusa Palas Atena era filha do todo-poderoso Zeus, que, de acordo com a mitologia grega, a deusa Palas Atena teria nascido da cabeça do próprio Zeus. O Partenon vai ser reerguido em homenagem a esta deusa. Que o famoso artista e escultor Fídias vai construir uma imensa estátua em homenagem a essa deusa. Que deusa? A deusa Palas Atena. E, se eu não me engano, essa estátua ela vai possuir cerca de 12 metros de altura. Que essa estátua vai ser formada de madeira e revestida de ouro e marfim. Os recursos da Liga de Delos vão ser utilizados para a reconstrução da polis ateniense, que, sob a liderança de Péricles, se tem uma cidade, uma polis que vai crescer durante esse período, chama-se a polis ateniense, onde essa polis vai ficar cada vez mais rica. O comércio marítimo vai florescer, vai voar de vento em popa. Eles vão continuar praticando comércio. Várias e várias mercadorias e produtos vão chegar de diferentes partes do planeta rumo ao porto de Pireu, e sem contar na influência que os atenienses vão exercer sobre o mundo grego antigo. A ponto desse século V a.C., pelos historiadores, ser chamado, por exemplo, de século de Péricles, ou século de ouro. Vai ser um período de grande prosperidade para a polis de Atenas, sob a liderança de Péricles, pós-guerra contra os nossos amigos persas. A liderança continua, prossegue, mas algumas polis vão se sentir incomodadas com essa liderança de Atenas. Uma delas é a famosa polis de Esparta. Esparta vai ficar incomodada com a influência e o poder de Atenas, juntamente, por exemplo, com outras cidades. Elas vão se sentir muito incomodadas, a ponto dos espartanos não quererem mais pagar os impostos da Liga de Delos. Não pagar mais, por exemplo, os impostos para Atenas. O que é que Esparta faz? Ela se retira da Confederação ou Liga de Delos, junta-se a outras cidades ou polis gregas para formar uma nova liga. No caso, Esparta e outras cidades se retiram da Confederação ou Liga de Delos para formar uma nova liga, que no caso vai ser a famosíssima Liga do Peloponeso.
Peloponeso, para quem não sabe, é a região onde estava localizada a famosa polis de Esparta. Esparta, por exemplo, é uma sociedade oligárquica e militarista. Esparta vai exercer essa influência sobre essas demais polis rebeldes que se rebelaram contra os atenienses, se separam, se juntam e formam uma nova liga ou nova confederação, a chamada Liga ou Confederação do Peloponeso, que vai ser triste, muito triste. Motivo: os gregos acabaram de sair de uma guerra contra os persas. Os gregos agora vão travar uma luta entre gregos contra gregos. Sabe qual é o resultado? Entre os anos de 431 a.C. até o ano de 404 a.C., Atenas e Esparta vão acabar travando uma luta. Que luta é essa? A famosa Guerra do Peloponeso. Se eu não me engano, serão 27 anos de batalha envolvendo as duas ligas. A Liga de Delos contra a recém-criada, recém-formada Liga do Peloponeso. Atenas e Esparta vão medir forças, vão medir lutas e vão travar essa guerra dentro do mundo grego antigo. O nome dessa guerra é chamada de Guerra do Peloponeso, que inclusive tem um livro chamado História da Guerra do Peloponeso, do famoso historiador Tucídides, que é onde ele vai narrar essas lutas, essas batalhas. Vai descrever toda a influência do ser humano nos conflitos, suas motivações, seus interesses, seus desejos. Ele vai acabar retratando nesse famoso livro chamado História da Guerra do Peloponeso. Péricles vai liderar, como bom estrategista que era. Lógico, ele vai atuar em defesa da sua famosa polis, a polis de Atenas. Mas, minha gente, nessa historinha, numa guerra vale tudo. Numa guerra vale tudo. O objetivo de quem está numa guerra é vencer, custe o que custar. Durante esse conflito, uma epidemia vai acabar se abatendo, chegando à polis de Atenas. Tanto é que nosso amigo Péricles, 2 anos depois de iniciado o conflito, lá por volta do ano de 429 a.C., Péricles acaba falecendo vítima dessa epidemia. O resultado dessa luta entre atenienses e espartanos vai ser, sabe qual? A vitória de Esparta sobre a famosa Guerra do Peloponeso. O resultado da Guerra do Peloponeso é a vitória dos espartanos sobre os atenienses. Esparta vence a guerra, Esparta domina o mundo grego, Atenas vai ser conquistada e o seu sistema político vai ser sepultado. O sistema político de Atenas vai ser simplesmente sepultado pós-Guerra do Peloponeso. O que os gregos agora vão assistir por aproximadamente 30 anos. Por aproximadamente 30 anos vai ser simplesmente o domínio de Esparta sobre o mundo grego antigo. Os espartanos, por 30 anos, logo após a vitória na Guerra do Peloponeso, irão liderar agora o mundo grego antigo. Atenas é derrotada, agora é a vez de Esparta liderar e dominar esse mundo grego antigo. E é isso, minha gente. Eu trabalhei nesse momento esses conflitos, as lutas entre gregos e persas e depois as lutas entre gregos contra gregos. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver gostado, já sabe, não esqueça de dar o joinha. E valeu, pessoal. Até nosso próximo encontro. Um abraço.